Essa é uma live, né, para falar sobre autogestão na psicologia clínica. Minha convidada aqui, né? Eu sou Oma Nascimento, eu sou psicóloga clínica, sou especializada em casais e família e comunico para psicólogos, tá? Eu ensino psicólogos a se tornarem referência no atendimento de casais, é longo, em conflito após a chegada dos filhos. Tenho feito um trabalho direcionado agora para vocês, para os psicólogos clínicos, todo um desenvolvimento na clínica psicológica. E convidei a queridíssima aqui, Rosana, também, que já conheço há bastante tempo, né, para falar, né, quero que ela se apresente, né, mas já adiantando, ela é fera em gestão de carreiras, que é uma área super importante, né, para nós psicólogos. Rô, se apresenta que você vai se apresentar melhor do que eu. Com certeza. Então, boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a Oma pelo convite. Fazia tempo que eu não fazia live e eu gosto muito de fazer live, de compartilhar um pouco. Então, eu sou psicóloga, né, da área da... Peraí que está dando eco aqui no meu agora. Eu sou psicóloga, né, então, assim, na área da psicologia organizacional do trabalho. E, né, faz mais ou menos uns 8 anos, eu acabei fazendo, né, fui me direcionar um pouco para a área da carreira, fiz um doutorado na área de carreira, desenvolvimento de carreira, e o meu foco realmente é desenvolvimento de carreira com adultos. Então, esse adulto, né, não é com adolescente, não é com jovem que está fazendo a sua primeira escolha, mas realmente o adulto que está aí no final de curso, né, então querendo, né, se inserir no mundo do trabalho, não sabe como, e também, né, as pessoas que estão já insatisfeitas com as suas carreiras e querendo fazer realmente essa transição. Também eu sou professora da Universidade do Vale do Itajaí, no curso de psicologia, então hoje a gente vai falar especificamente bem, né, bastante em relação à questão do psicólogo mesmo, então do psicólogo clínico. Então é um prazer aí estar, né, com vocês, espero que a gente possa contribuir de alguma forma aí nas carreiras desses psicólogos e futuros psicólogos. Então, eu quis muito que você viesse aqui falar, né, Rosana, porque eu percebo, né, que essa carência, né, assim, a gente se forma, né, como psicólogos, mas muito perdidos, porque é uma faculdade que tem muito pouco o curso, né, de psicologia, já da minha época lá atrás, mas eu vejo, né, porque eu lido muito com recém-formados, né, eu tenho um espaço que eu subloco, eu já dei muita supervisão, e a gente vê que as pessoas saem para o mercado de trabalho muito perdidos, né? E é uma área que você atua, né? Que muitas pessoas nem sabem que existe como fazer um processo de carreira, dessa importância, né? Porque muitos ali formam com 22 aninhos, 23, né? E não tem essa visão de administração, de gestão, de escolha profissional, desse trilhar, né? Desse caminho. E eu acho que essa é a tua praia, né? E eu quero trazer essa contribuição aqui para as pessoas refletirem, né? Que é o famoso aonde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou chegar aonde eu estou imaginando que eu quero chegar. Então, me fala um pouquinho aí da tua visão. Vamos lá, então. Eu acho que uma primeira questão que a gente tem que deixar claro é que hoje quem faz a nossa carreira somos nós mesmos. Então, nós não podemos depender de curso de psicologia, ou depender de empresa, depender dos pais. Então, eu lembro que na minha época era diferente, na nossa época, né, Uma? Então, assim, nós fazíamos uma faculdade e já éramos empregadas, porque a faculdade, né, o curso superior, ele era o nosso diferencial. E hoje já não acontece mais isso. Então, o que eu percebo, né, na minha prática? Que às vezes tem muitos psicólogos que se formam, foram ótimos alunos, excelentes alunos, teoricamente, mas em relação a algumas competências comportamentais, e também eu sempre falo assim da questão de falta de leitura de mercado, eles acabam, então, não conseguindo se posicionar no mundo do trabalho. E eu já vi psicólogos assim, que acabam indo para outras áreas, fazendo outra faculdade, ou também trabalhando em subempregos, justamente porque não conseguem se inserir no mundo do trabalho. Então, assim, então, eu digo assim, que existe muito, eu vejo assim, muitos sonhos até assim, de ser autônomo. Então, esse sonho que a gente pensa, mas o que é ser autônomo, né? Então, eu digo, você trabalha numa área, que é a psicologia social do trabalho, que é uma área que a maioria dos psicólogos não querem essa área.
E um dos motivos que não querem é porque eles falam, vou ficar 8 horas preso numa empresa. Mas eu vejo psicólogos 8 horas presos numa clínica também, atendendo paciente um atrás do outro e preso numa clínica. Então, assim, até que ponto, né, que realmente essa questão da autonomia, né, o meu filho está nessa área também, que a gente pode ter essa autonomia, mas de forma que nós não fiquemos, então, essas 8 horas seguidas dentro de um consultório, porque esse é o discurso que eles veem na empresa. E aí eu começo a ver vários psicólogos clínicos atuando, chegando em casa, às vezes, 8, 10 horas da noite, cansados, e às vezes trabalhando mais do que se ele estivesse trabalhando como psicólogo organizacional. Então, eu acho que aí começa a ver assim, o quanto que falta essa questão da gestão da carreira durante, né, não só depois de se formar, mas durante a universidade, isso é importante. Quando você fala isso, né, me veio duas coisas aqui na cabeça, mas assim, a primeira é essa fantasia da autonomia, né, de entender, né, que quando eu faço uma escolha, né, é autonomia, sim, tem vantagens, tem, mas tem uma série de outras coisas que vêm junto no kit que eu vou ter que administrar. E eu faço uma analogia que eu brinco que é na medicina, né, que às vezes as pessoas escolhem ser pediatra, mas não querem trabalhar de madrugada. Então, assim, é claro, quem vai fazer pediatria, quem vai fazer obstetrícia, né, sabe que vai ser chamado de madrugada, né? Isso já está no jogo. Então, quando eles fazem essa escolha, está claro. E eu acho que falta essa clareza, assim, de entender que quando eu escolho um caminho de autônomo, né, que você está falando, eu vou trabalhar as mesmas 8 horas, mas eu tenho a fantasia de que eu posso trabalhar como eu quero, da hora que eu quero, que eu tenho uma liberdade. Mas você também tem que ter uma disciplina, você tem que ter um projeto, tem que fazer uma série de outras coisas que lá na empresa você não teria que fazer, inclusive administrar férias, 13º, que você não tem, né? E, que eu escuto também de alguns psicólogos, é duro, né? Porque a gente trabalha, chega agora no fim de ano, tem que parar, porque dezembro o consultório para, a gente querendo ou não, ninguém quer mais fazer terapia ali depois do dia 20 até o dia 20 de janeiro, o dia que o último que saiu apagou a luz e foi para a praia. E aí, como é que você vai, né, vai querer trabalhar desse jeito e ter 13º? Então, você já tem que saber que tem ônus e bônus em qualquer área. Só que a gente sai da faculdade sem saber, né, Rosana? E aí eu preciso confidenciar algo aqui, né? Eu acho que tem a ver com maturidade, tem a ver com uma parte que a faculdade não apresenta isso, e tem essa fantasia, né, que é gerada no próprio espaço acadêmico, né? Não sei se você concorda comigo. Porque o meu segredo aqui é assim, a psicologia é a minha terceira profissão, né? A minha segunda, mas graduação. E eu formei na veterinária aos 21 anos. E eu tinha todas essas fantasias lá, que eu tinha 20 e poucos anos, de achar. E aí, quando eu fui para a prática, eu fiquei muito frustrada, porque eu não tinha essa visão. Então, eu fiz a faculdade de psicologia, já tinha quase 30 anos. E aí eu já tinha uma visão de fazer um pós em marketing, eu já tinha uma visão de gestão, isso tudo que a gente está falando aqui, eu fui para a psicologia já com isso. Só que eu acho que hoje, com internet, com tecnologia, olha só a quantidade de informação que na nossa época não tinha, né, Rosana? Vocês aí que estão começando, vocês estão tendo aqui, ó, nessa live, né, de poder pensar nisso antes de fazer a lambança. Porque muito dos motivos que eu abandonei a minha primeira profissão lá foi uma falta de orientação, uma falta de saber gerir a minha profissão, de poder olhar para frente, ver uma perspectiva. E eu encontrei isso na psicologia. Então, me corrija aí, Rosana. A faculdade ela, tem essa coisa muito fantasiástica, né? Esse nome não existe, mas é uma fantasia muito grande, né? De achar que vai ser dono da própria vida e que vai trabalhar como quiser, a hora que quiser, e que vai faturar horrores, né? No primeiro momento. Então, meio por aí. Eu acho que assim, sabe, o que eu percebo é que, né, como a Uma colocou assim, então, nós temos poucos conteúdos, poucos ou quase nada, ou talvez nenhum conteúdo associado mesmo a essa questão da gestão. E quando aparecem esses conteúdos, justamente são nas disciplinas da psicologia organizacional do trabalho. E aí o aluno vem muito com aquele, daí com ranço, né? Mas eu vou trabalhar nisso e tal. E tem que entender que todas as disciplinas, de alguma forma, elas vão contribuir para a nossa carreira.
Então, que você vai poder aproveitar de cada disciplina um pouco para você realmente administrar a sua carreira. Então, acho que pensar nessa lógica é importante, sabe? Uma outra questão também que eu vejo muito assim, quando os alunos se formam, eu recebo muito e-mail assim, professora, né, qual especialização que eu faço? Uhum. Então, qual curso que eu faço? Eu vou para o mestrado, eu vou para a especialização. E aí eu devolvo a pergunta e falo assim, tá, mas me diga uma coisa, o que você quer com essa pós, ou com esse mestrado, ou com essa especialização? O que você quer? E o que você precisa Onde você quer desenvolver? chegar? E eles não sabem. Então, assim, quer dizer, aí eu falo, pois é, mas olha só, se você não sabe o que você quer com essa especialização, ou com esse mestrado, eu não tenho como te dar essa resposta. Né? Você precisa saber. Se você não sabe o que você precisa desenvolver, então vamos pensar o seguinte: se eu preciso desenvolver mais conhecimentos, eu tenho prática, mas eu preciso desenvolver conhecimentos, talvez eu tenha que fazer uma especialização mais teórica. Agora, se eu tenho conhecimentos, mas eu não tenho a prática, talvez eu tenha que pensar numa, né, talvez nem seja especialização, talvez seja um curso de formação, talvez seja um curso de capacitação, que vai te ajudar, uma mentoria, que vai te ajudar realmente a poder desenvolver essa prática que você não tem. E aí entra essa questão que a gente percebe da falta ou do pouco autoconhecimento que o psicólogo tem. Porque, assim, se ele não sabe nem o que ele precisa desenvolver, nem quais competências ele vai precisar, ele tem, né, as potencialidades que ele tem, que ele pode aproveitar isso e utilizar nos diversos espaços ou nas áreas que ele quer atuar, fica difícil. Então, eu vejo assim, né, nos processos de carreira, acontece muito isso. Então, vem lá o psicólogo, que muitas vezes ele não sabe como se inserir, outras vezes ele está saco cheio de estar atuando onde ele está, seja como concurso público, seja como clínico, seja como organizacional, mas ele não faz a mínima ideia para onde que ele vai. E aí, né, aí eu digo que faltam duas questões. A primeira, autoconhecimento. A segunda, leitura de mercado. Então, sabe? Então, tem que juntar essas questões, o que você gosta e aquilo que existe de demanda. Então, eu digo que nas disciplinas da POT, eu sempre falo assim, gente, as organizações, elas existem para atingir objetivos. Esses objetivos têm a ver com a sociedade. A mesma coisa é o psicólogo. O psicólogo, ele tem, então, assim, a gente só vai sobreviver se nós atendemos as demandas sociais. Então, assim, se você não sabe quais são as demandas do seu público, como é que você vai oferecer o serviço para ele? Então, isso que você está falando, eu comunico de outra forma, né? Que eu digo que é juntar coração com razão, né? Porque, assim, eu não preciso, né? Tem uma demanda, é para lá que eu vou, a qualquer preço, para ganhar dinheiro. Não, porque não vai dar certo. Mas que habilidades eu tenho, né? Que eu estou traduzindo assim o que você está falando. É o que eu gosto, que a gente não gosta de uma coisa só. Opa, e tem demanda, para eu consigo me destacar. Porque assim, a gente precisa trabalhar, você falar, a gente precisa atender, porque assim, eu quero atender uma área que não tem demanda, eu também não vou ficar feliz, porque eu não vou conseguir trabalhar. Ou eu vou estar disputando ali com a cabeçada que eu falo, né? Todo mundo, e na clínica, principalmente, todo mundo quer a mesma coisa, né, Rosana? Então, aí as pessoas formam, vai todo mundo trabalhar com aquilo. E aí fica todo mundo batendo cabeça. Aí tem um outro lugar ali que, né, eu, inclusive, tenho trazido esse nicho novo, né, dos casais após a chegada dos filhos. E não é que você, eu vou atender aquilo lá só porque tem demanda, mas, nossa, se você gosta da clínica e que você pode experimentar algo, porque também tem isso, né? O se experimentar. Eu digo que o povo novo e recém-formado, eles vão ter que. Eu não gosto nada disso. Para isso serve a faculdade, eu faço alguns estágios, mas assim, vai para o campo. Eu acho que um pouco também você está falando. Entrevista, conversa com pessoas, investiga, troca, né? Tem hoje muito conteúdo disponível, experimenta, mas porque eles fecham muito, né? E ficam nessa fantasia também que é uma utopia, né? De que eu tenho que ter uma cabeça de gestão, eu tenho que fazer conta, eu tenho que saber o público que eu quero atender, se esse público pode pagar o que eu preciso e mereço, né? Porque também tem isso. Você usou uma palavra conversando comigo, que é como eu vou me posicionar, né? Que aí você falou aí da empresa. As empresas, quando elas vão para o mercado, elas têm uma cara, elas sabem os valores dela, o que elas vendem. Vou contar outro segredo aqui. Eu fiz uma gestão de carreira com a Rosana,
há 3 anos atrás, que foi, né, numa virada, dizia, onde eu quero estar aos 60? Eu cheguei para ela e falei, quero fazer um projeto. Né? Não foi, Rô? E foi muito bacana, porque é um baita processo de autoconhecimento, super recomendo, viu? Porque não é só para quem está começando, porque a gente tem que estar sempre reavaliando essa jornada, né? O que eu preciso buscar? Deu uma reviravolta na minha vida, tá? Que eu estou com a vida virada, acabei indo para esse mundo todo, até do digital. Mas, assim, eu não sei se eu estou conseguindo fechar o raciocínio aqui, mas eu acho que é isso que eu vou voltar ali para não se perder, né? A importância de se juntar, de ser um pouco racional, sim, mas, né, amor com razão. A gente precisa sobreviver, a gente precisa ter clientes para atender, a gente precisa gerir a nossa clínica, o nosso espaço. Aí eu queria que você falasse algo que a gente conversou hoje, né? Que ela falou, as pessoas vão, alugam um espaço, né, Rô? Ah, sim. Antes de Eu ter estava conversando com cliente. a Oma hoje, assim, que de modo geral, o que eu percebo? Que os psicólogos se formam, aí, ou eles sublocam um espaço, alugam um espaço, aí mobília, fica aquela coisa linda, daí publicam no YouTube, não, no Instagram, mas aí cadê o paciente? Cadê o cliente? Não tem. Quer dizer, então tem um espaço lindo, maravilhoso, mas o cliente não tem. Então, o caminho tem que ser inverso. Então, assim, né? Então, primeiro você tem que pensar, qual é o cliente que você quer ter? Uma outra coisa assim que eu digo, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, às vezes eu falo, se você se forma, eu falo assim, ok, o que você, o que você atende? Até que se por acaso me procurar, eu posso te encaminhar. Ah, eu não De tudo um defini, pouco. pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser casal, pode ser adulto. Eu também presto consultoria, também faço orientação profissional. Aí eu falo, tá, mas aí eu pergunto, tá, mas você quer ser conhecido como? Você quer ser reconhecido como? Pelo seu, né, pelo seu cliente. Porque assim, porque se tu faz tudo, tu não faz nada. Então a gente começa a ver o quanto que a gente tem que se especializar, né, em um determinado nicho. Deixa eu até aproveitar um pouco a fala da Oma, que ela disse que, né, do processo dela que ela fez. Então, assim, a Oma, ela estava, né, Oma, se tu me permite aqui, a Oma estava com o consultório cheio, né, Oma? Cheio, consultório cheio. E ela disse assim, eu quero ter mais tempo para mim, quero ter mais tempo para mim, enfim. E ela estava nesse movimento com casais, e né, todo esse movimento e tal. E o processo e foi nesse sentido assim, de poder contratar, mas o que eu quero fazer? Então, e foi toda uma reviravolta. Então, ela começou a aumentar o valor dela de sessão. Alguns clientes, ela né, conseguiu se organizar e poder passar para outra psicóloga. Né? Então, ela começou a definir, então, assim, quais eram, o que eu quero atender. Então, eu não quero atender gente com depressão, eu não quero atender gente com ansiedade, eu quero atender, né, então, mulheres, né, eu vou lembrando, mulheres que, né, que estão trabalhando essa questão do empoderamento, casais. Então, acho que esse é o exercício, porque assim, ó, eu falo para os meus alunos assim, né, para quem, né, os psicólogos me procuram, que está no começo de carreira. Você não acha que você vai chegar daqui a 5 anos ou daqui a 6 anos que você vai estar na clínica trabalhando, atuando com os mesmos nichos que você definiu, com as mesmas demandas, e que você não vai estar cansado disso. O ser humano, né, como já fala as teorias de motivação, nós precisamos de desafios. Então, quando você não tem mais desafios, você começa a procurar. Então, assim, da mesma forma que às vezes eu fico numa empresa 5 anos fazendo a mesma coisa e eu estou cansada, a mesma coisa também acontece no consultório. Então, aí a gente começa a pensar, ok, então, o que. E aí aí vem aquela coisa, tá, eu estou aqui há 5 anos, estou atendendo essas demandas, não quero mais atender, mas dependo disso financeiramente, o que eu vou fazer diante disso? Então, quando eu falo, né, da questão de pensar no seu planejamento de carreira, é justamente isso, assim, num prazo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que você vai fazer? Já está chegando nos 5 anos que você atingiu o que você quer, vem um novo planejamento de carreira. Então, nós não paramos em função disso. Por quê? Porque nós somos movidos por desafios, sabe? Porque a gente é a nossa empresa. A Oma aí, né, Oma, trabalhando com casais, com relacionamento. Opa! É que, assim, ouvindo você falar, né, eu lembro que, né, eu já tinha paixão pelos casais, eu já estava nisso, fazendo a transição, mas eu não tinha coragem de largar os individuais, né? Eu fiquei com o pé lá e o cá um tempo. E quando eu fui fazer esse processo, a Rosana falou, Oma, você vai ter que fazer uma escolha. Eu falei, como assim? Eu vou ter que abandonar? Mas não, na verdade, essa clareza de que eu precisava direcionar minhas forças, minha energia,
E isso está linkado com um projeto lá na frente, de novo, eu estou mirando nos 60, que não é só ter tempo para mim, era poder estar mais fora do consultório, poder estar trabalhando mais online, estar atingindo mais pessoas, né? Eu já estava quase 20 anos nesse pinga-pinga do individual, né? Então, tudo isso foi um trabalho que eu fiz ali que vai fazendo sentido, mas isso começa lá atrás, né? Isso é isso que a Rosana está falando, dessa construção da carreira. Quando eu formo, é claro que eu ainda não tenho clareza, mas eu não posso abrir esse leque para tudo e sair fazendo curso disso, 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 disso. A gente vai estar sempre estudando, que isso é outra coisa que me veio aqui, que vale contextualizar. Então, por exemplo, eu escolhi casal, né, eu subnichei em casais com filho, mas eu atendo casais também, sem filhos. Mas, assim, uma coisa é eu vou fazer uma especialização ou um curso em sexualidade, que tem a ver, que vai agregar algo para isso. Eu vou continuar aqui, eu não vou chegar agora e dizer assim, vou fazer também agora uma formação em adolescente, uma formação não sei o quê, e aí eu saio abrindo o leque demais. Então, o pessoal que trabalha com criança sabe que vai ter que fazer cursos de criança e que talvez vai ter que aprender a manejar os pais, mas a serviço do teu foco. Porque senão você vai abrindo e quando você olha, tu está fazendo tudo e ninguém te encaminha ninguém, porque ninguém te lembra que você existe. Né? Bom, eu estava querendo alguém, eu pensei, poxa, eu tenho pesquisas, né? Eu tenho interações no chat, né? O meu perfil profissional, esse aqui é novo, eu tenho um outro para público final só para casais, esse aqui foi um passo que eu dei há 4 meses, que eu resolvi sair do público final de casais e falei, vou ensinar para os psicólogos nessa caminhada. Quando eu pensei carreira, que veio muita gente perguntando, né? Eu vi os temas voltados, o que eu vou pensar? Rosana, porque você já linkou o seu nome com carreira. Então, fica mais fácil a gente lembrar de você, né, Rô? Lembrar de você, você fala sobre o tema, você se especializou no tema, e é disso que a gente está falando aqui, né? A clínica também precisa disso, e a comunicação, né, do psicólogo, ela precisa estar direcionada para algum lugar, para poder fazer as parcerias, né? E eu falo para a Rô, se quiser falar, né? Senão eu falo demais. Que na medicina, isso hoje está muito mais claro, né? Quando você tem uma torção, você vai e procura um ortopedista. O ortopedista não vai se meter a atender o teu coração. Isso também foi uma evolução que vem vindo com o tempo, né? E eu vejo que na psicologia isso tem chegado muito forte. Você pode gostar de muita coisa, mas você vai ter que fazer uma escolha. Em algum momento, você vai ter que escolher uma escolha um pouco mais forte, né? Porque funciona melhor, né? Eu encaminho, eu tenho uma colega que adora atender homens. Então, sempre que eu tenho que encaminhar o marido de um casal, eu mando para ela. E dá super certo. Então, olha só, eu acho que esse é o meu sonho na psicologia, sabe? É poder, cada macaco no seu galho. Fala aí, Rô. Isso que tu traz é interessante, Oma, porque eu acho que tem 2 questões assim que vale a pena colocar. A primeira é que quando a gente define um nicho, quando a gente vai definir realmente o que a gente quer atuar, a gente vai ter que estudar pra caramba para aquilo. Então, nosso curso já é um curso denso. E aí, quando o aluno se forma, ele acha que ele não vai precisar estudar tanto quanto ele estudou nos 5 anos. Ele não viu nada. Então, realmente, tem que estudar muito, muito. Então, assim, se eu eu resolvo, vou atender adulto e vou atender adolescente. Gente, são 2 públicos completamente diferentes, com demandas diferentes, em etapas de desenvolvimento muito diferentes. Então, você vai ter que se capacitar. Clínica, né? Então, assim, como é que você vai aí ter dinheiro, tempo, para se dedicar a estudar questões da adolescência e questões também do adulto? Sem falar, como a Alma colocou, que o adolescente também tem os pais por trás. E você também tem que lidar com os pais do adolescente, né? Então, a gente começa a ver assim, então, isso é muito importante. Então, assim, você vai precisar de tempo para você se especializar, para você se capacitar naquilo. Mas não quer dizer assim, mas eu não posso atuar com 2 coisas ao mesmo tempo? Você pode atuar com 2 coisas ao mesmo tempo, mas você tem que começar com uma. Você tem que começar com uma, ficar fera naquilo, e depois você vai para outra, sabe? E esse é o processo. Então, assim, né, quando eu comecei, então, imagina, eu comecei na psicologia organizacional do trabalho,
Depois, então, eu fiquei fera nisso, fui lá e estudei. Depois eu fui para a área de avaliação psicológica, que eu trabalho mais com foco nas organizações, né? E depois eu falei assim, não, agora eu quero carreira. E aí depois eu fui estudar carreira. Então, assim, foi uma coisa de cada vez, sabe? Então, eu acho que são questões assim, que a gente tem que pensar. Isso tudo envolve planejamento. Né? Então, é bem isso que a Alma colocou assim. Então, a gente precisa se organizar melhor. E uma outra questão é assim, gente: toda escolha envolve ganhos e perdas. Toda escolha envolve ganhos e perdas. Então, assim, se eu escolher, não, então agora eu não vou, então tá, eu vou atender só adolescente, não vou atender adulto. Você vai perder, né? No sentido assim, porque você escolheu aquilo, você vai, então tá, agora não é adulto, mas você vai ter ganhos também. Então, a gente tem que colocar isso assim, eu acho que isso que envolve, né, uma maior dificuldade nas decisões de carreira, porque as pessoas, elas querem ganhar, mas elas não querem abrir mão. E você, assim, né? E você precisa abrir espaço da vida para entrar coisas que você quer. Se você não abrir espaço, não vai entrar. Então, foi isso que eu falei para Oma, assim, ó, se você não for, né, organizando teus pacientes, encaminhando, não vai entrar, não vai vir, porque você não está abrindo espaço. Então, envolve-se em perdas, e a gente tem que ter consciência dessas perdas. Eu acho que isso é importante. Só que, assim, Rô, na verdade, eu acho muito valioso isso que você está falando, porque ninguém ensina isso para a gente, né? Não é uma coisa tão óbvia quando você está ali no meio do processo, é uma coisa que vai acontecendo. Sim. E é uma coisa que, né? E é isso, a renúncia, ela é algo que é difícil na vida, né? A gente quer tudo, né? No dia que a pessoa casa, ela quer ter vida de solteiro, ela quer ter filho, mas ela não quer essa estabilidade. Ela quer. Então, assim, isso aí desde que o mundo é mundo e o homem é homem. Ninguém quer renúncia, todo mundo quer, o ganha-ganha. Mas é uma ilusão. Eu digo assim: você quer trocar de namorado? Desocupa a toca. Se você deixar a toca ocupada e vai ficar procurando, não vai aparecer, é muito difícil. Então, essa escolha, né, uma escolha consciente. Claro, quando você pode ter um profissional para te orientar, mas hoje também, de novo, tem muito recurso, tem muita coisa disponível. Mas essa clareza de que você vai ter que fazer escolhas. E tem algo a mais aqui, né? É que o sucesso, né, ele não brota do nada, né? Um passo todo dia. Eu, infelizmente, vejo que muita gente morre na praia, né? Até por uma falta de orientação, de alguém segurando na mão para dizer, vai lá, né? Porque chega ali, vão ter momentos ruins que você vai ter insegurança em algo novo, ou que você vai achar que você não sabe, ou que parece que você está fazendo tudo errado, né? Eu já passei por isso, né? Você também. E nem todo mundo tem vamos dizer, essa força na personalidade de persistir. E esse que eu acho que é um dos grandes trabalhos hoje das mentorias, da supervisão, né? Eu acho que esse é um papel que eu exerço muito na supervisão, de se empoderar, de dizer, cara, tu errou, mas, né, você vai errar, quem nunca, não desiste, porque às vezes a pessoa está ali, ó, indo, acontece alguma coisa, ou ela fica insegura e ela recua, ou ela não avaliou a rota tão bem, né? Então, e essa construção, ela é demorada para você construir cliente, indicações, segurança. Mas é possível, porque todo mundo chega lá, só que eu não posso comparar eu com 50 com alguém que está com 20 e pouco. Né? Não é em termos de melhor e pior, é em termos que eu já comi grama. Eu agora já estou conseguindo também, né, fazer. Por isso que vale essas inspirações, essa ajuda. Aí você falou algo ali, Rô, que eu fiquei pensando, né? Tá. É que muitas vezes psicólogos buscam muita teoria, né? E que é legal, né? Mas eu acho que ela caminha de mão dada, sabe o meu joinha ali? Ela caminha de mão dada com a prática. E, às vezes, não sabe muito escolher aonde investir. Né? Faz uma pós-graduação mega não sei o quê, que eu digo que é uma verborréia danada,
E aí, tá, o que eu faço com tudo isso? Cara, você está querendo ir para a prática, você precisa ir para a prática, você precisa, né? A clínica, principalmente, é prática. Então, talvez seja essa coisa de 3 anos monstruosa que você precisa. Uma coisa mais aplicável, que ali depois você vai se desenvolver. Você precisa fazer a engrenagem rodar, né? Eu digo assim. Começar com alguém te apoiando, com uma segurança, uma coisa mais aplicável, sabe? É como eu vejo, que na faculdade as clínicas fazem muito isso, né? Quando Sim. tem as de clínica. Você estava falando, eu lembrei muito de uma metodologia. Tem uma metodologia de aprendizagem que foi desenvolvida por 2 psicólogos da Carolina do Norte, que é aquela metodologia do 70-20-10, que eu sempre falo para meus alunos, que eles desenvolveram uma teoria dizendo que 70%, em média, 70% das nossas competências estão desenvolvidas praticando. Então, não adianta você ficar lá, né, só adquirindo conhecimento, você tem que praticar. 20% é você trocando ideias com outras pessoas. É você trocando ideias, você trocando informações. E somente 10% é você lá nos bancos das escolas, das universidades, das pós-graduações, do mestrado. Então, eu acho que essa questão do praticar. Eu lembro assim que a primeira vez que eu fiz um vídeo de o quê? 5 minutos para o Instagram, eu fiquei uma tarde inteira naquele vídeo e não ficou bom. Hoje, tipo assim, sabe? Por quê? Porque tem que praticar. Então, assim, eu acho que é esse exercício mesmo, sabe? Assim, de ter que praticar. Então, às vezes, o aluno sai e assim, porque daí tem muita essa questão do mercado. Tem que fazer pós, tem que fazer mestrado. Eu falei assim, mas, gente, quem diz que tem que fazer? Primeiro você tem que saber o que você quer da tua vida. Então, né? O que você precisa desenvolver, onde você quer chegar. Aí você vai decidir o que fazer. E aí vem aí, né, a questão das mentorias, das consultorias. E eu acho que uma outra questão também, assim, de a gente entender que existem outras, ou assim, que o psicólogo hoje tem tantas possibilidades de atuação, que existem outras possibilidades que não necessariamente para o psicólogo clínico, que é a psicoterapia. Então, o psicólogo clínico, ele pode fazer mentoria de casais, né, ele pode fazer mentorias que são mais de curto prazo, sabe, do que necessariamente a psicoterapia. E ainda fica muito essa coisa do tradicional, mas por que psicoterapia? E às vezes o cliente não precisa de uma psicoterapia, ele precisa de uma mentoria, mas que você, enquanto psicólogo clínico, você pode estar oferecendo esse tipo de serviço. Adorei, porque é isso mesmo, essa diversificação, você faz uma escolha de um nicho, né, ou de uma demanda, e você não, aquilo pode extrapolar, você pode dar palestras, você pode né, oferecer mentorias, você pode oferecer orientações. Então, tem um leque de coisas. Agora você me fez lembrar que eu tenho um curso, né? Eu tenho um método para formar psicólogos no atendimento de casais e com uma especificidade após os filhos, né? Que eu quis trabalhar com essa especificidade, porque eu entendi que tem uma demanda diferente. Mas eu falei com uma pessoa que estava no meu Insta outro dia e ela estava consumindo o meu conteúdo, e olha só que interessante, ela é pedagoga, professora, e ela trabalha com... Ela é psicopedagoga, mas ela trabalha num grupo de casais da igreja como coordenadora. Então, ela vislumbrou aprender isso para fazer esse trabalho. Eu falei, olha, que área legal, Bruno, que o psicólogo está atuando também, né? Muito legal. Encontros de pais, grupos, mentorias, né? Tem um trabalho já dei mentoria com uma pessoa que é da vara de família, porque, né, de entender, de poder saber sobre a dinâmica dos pais, das brigas, dos conflitos de casais, saber mediar um conflito. Aí você vai olhando assim, nossa, olha quantas possibilidades tem. A gente fica muito assim, ó, fechado, né? Eu mesma me achei assim nesse mundo da comunicação, né? Foi uma coisa nova. E isso que você falou, dos 70-20, eu achei super interessante. Essa coisa de trocar ideias, né? Nós somos seres de contato, de troca. E o consultório, eu amo o consultório, né? Eu estou nele há quase 20 anos, mas ele é um trabalho extremamente solitário. Se você não correr por fora, né? Eu sou muito comunicativa, né? Sempre fui muito expansiva, mas ainda assim, esse espaço de troca, ele é pequeno se você não buscar. Se você não fizer, eu sempre fiz supervisão, eu sempre dei,
mas eu também sempre paguei por supervisão, porque eu dizia assim, nossa, eu preciso sair desse olhar único aqui, ter uma troca com alguém, tomar um café com uma colega psicóloga, entrevistar alguém, saber o que está acontecendo lá na área dela, no consultório dela, saber quanto fulano está cobrando, porque isso é outro fator, as pessoas não sabem como cobrar, mas eu preciso trocar, quanto está cobrando na minha cidade? O que é justo, o que não é justo, o que é real? Isso a gente não tem uma regra, isso é nessa troca, né? Eu, inclusive, já marquei um café com ela para trocar umas informações aí com ela. Rico. Isso que você fala é muito importante, assim, porque eu vejo que o psicólogo, de modo geral, eu acho que ele ainda é um profissional muito fechado nos muros dele. Então, até você estava falando assim, né, cada macaco no seu galho. Então, assim, a Oma já me encaminhou vários pacientes dela para fazer mentoria de carreira, né? Como eu também já indiquei, né? Então, pessoas que às vezes que me procuravam, que eu via que a demanda não era, que tinha uma demanda de carreira, mas que, né? Então, não era uma figura, era um fundo ali, e que ela precisava primeiro trabalhar uma questão mais psicoterapêutica e encaminhar para a Oma. Então, eu vejo assim, ó, que eu acho que a nossa classe ela precisa se unir um pouco mais também, sabe, Oma? Eu acho de que assim, ó, de você, muitas vezes, eu sempre estou nesses grupos, né, grupos de psicólogo, teve uma vez que uma menina me perguntou assim no grupo, né, vocês podem dizer para mim quanto que vocês cobram um valor social, para me ter uma ideia, ela está vindo de fora, vindo de outro estado e tal, né, ninguém respondeu, sabe? Eu falei, gente do céu, qual é o problema, né, assim, e aí, daí eu sei que ela mandou uma mensagem para ver assim, eu falei assim para ela, né, olha, porque ela perguntou alguma coisa para mim, eu falei assim, olha, joga no grupo, porque como eu não atuo na clínica, eu não sei te dizer, né, qual é o valor social, mas sabe, ninguém respondia, ou se você pergunta assim, gente, olha, quem faz avaliação aí, né, para concurso público, em média, quanto é que vocês estão cobrando? Ninguém fala, e eu acho que quem acaba sendo, eu acho que quem acaba se prejudicando somos nós, porque assim, ó, se a gente fala assim, ó, gente, eu cobro, sei lá, 120, eu cobro 200, eu cobro 500, vamos padronizar esse negócio para todo mundo ganhar, sabe? Porque é melhor você fazer uma avaliação psicológica cobrando 400 que você fazer 4 cobrando 100. Porque, olha só, tu vai ter muito mais trabalho, muito mais dinheiro gasto, muito mais testes, sabe? Então, eu vejo que essas questões são muito importantes, que em outras profissões a gente vê isso muito forte, esse movimento de se unir, né, de não falar mal da profissão. Então, eu vejo como é importante, sabe, essas parcerias e a gente entender, assim, ó, que nós temos limitações, que nós não vamos dar conta de tudo, e nós temos que ter parceiros para fazer esses movimentos mesmo, de estar encaminhando, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Porque, como a Alma falou, a clínica ela é muito solitária. Quem faz realmente a psicoterapia é muito solitário, gente. E vocês precisam correr, né? Andar nesse universo maior, sabe? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa autogestão, né? De se cuidar, de abrir, né? Porque gerir a sua carreira, eu vou precisar abrir, eu vou precisar trocar, eu vou precisar aprender com quem já está mais lá na frente, né? Às vezes, assim, sei lá, eu quero atender carreira, né? E eu vou conversar com a Rosana. Rosana, como é que é isso? O que você aprende? Quais são os tópicos? Qual é o olhar? E ela vai conversar, eu também já vou dizer assim, não sei. Eu vou cortar caminhos, né? Ela pode me dar algumas leituras, algum material. Essa troca na clínica, eu sempre senti muita falta e sempre busquei muito, né? Eu acho que antes até de eu dar um passo, eu pergunto, fulano, te ajudou a fazer isso na clínica? Te ajudou aquilo? Que é isso, essa troca com os colegas, mas também é uma troca de dar a mão, isso que você está falando, né? E quando eu falo dessa especialização, é de não entender que o outro é concorrente, o outro é parceiro. O outro é parceiro. Né? E que ninguém vai roubar para cliente de ninguém, porque tem uma coisa assim, um medo de perder cliente, eu vejo que as pessoas têm, né? Eu não sei porquê, mas quer dizer, até sei, mas então e quando cada macaco está no seu galho, eu posso, né? Por exemplo, eu tenho pacientes eu tenho alguns pacientes, né? Agora estou com poucos individual, mas que são psicólogos que atendem infância. E muitas vezes eles mandam os pais para mim, né? Ó, tá dando BO, encaminha os pais, porque a pessoa percebe que ela não tem condições de atender, porque ela não vai conseguir atender
se ela nunca atendeu um casal. E, às vezes, pede uma troca até para dar uma orientação para esse casal, que é o papel dela ali na sessão, às vezes está insegura, conversa comigo, eu falo, ó, né, vou te dar um feedback aqui do atendimento, vou te orientar como é que você pode dar essa devolutiva. Todo mundo sai ganhando. Ela sai ganhando, eu saio ganhando, os clientes saem, né, os pacientes também têm um resultado muito, muito melhor. Então, eu acho que, Rô, a gente tem que começar a fechar aqui, senão a gente faz 2 horas de live. Vai. Faz 2 tagarelas falando do que gosta da nisso. Mas, assim, eu acho que a palavra que fica para mim é abrir, sabe? Abrir os horizontes. Em pleno século 2024, né? Ver que tantas possibilidades, que eu nem entrei para falar de dinheiro, vou fazer uma live de dinheiro segunda-feira com uma especialista em dinheiro, porque essa coisa, né, de abrir para prosperidade, para expansão e para essa autogestão. Eu adorei esse nome quando você propôs, porque é a autogestão da carreira, e já vou pensar numa live, a autogestão do psicólogo, né? Autogestão emocional, autogestão da vida, autogestão da conta da vida, né? Que a gente realmente também não nasce sabendo. E a carreira na clínica ela exige muito, porque eu tenho que, né, administrar agenda, administrar horário, eu tenho que administrar recibo, eu tenho que saber cobrar, e eu tenho que administrar as finanças. É vida de adulto na veia, né? Isso. Mas, é bem isso. Você quer completar alguma coisa, né? Eu acho que é um assunto muito rico. Inclusive, assim, a Rô faz mentoria, né, de carreira para psicólogos, né? Para quem está começando, para quem está no meio, para quem está mirando, né, em algum lugar. Eu já fiz já na vida adiantada. Super recomendo. Não é a ideia aqui vender, mas eu acho que é importante, né? Uma profissional capacitada para dar essa luz. E se alguém quiser perguntar alguma coisa aí no chat, né, Rô? Se quiser, está em tempo. Que a gente fiquem à vontade. Mandar alguma pergunta, alguma dúvida, algo que a gente esqueceu de falar, que você gostaria que falasse. A gente está aqui olhando para frente, tá? O pessoal que está no Instagram. A gente não conseguiu colocar a transmissão simultânea, então a gente está aqui no YouTube e no nós estamos assim, sabe? Estamos assim, hoje jogando igual o ping-pong. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que complementar um pouco assim, né, dessa questão do abrir, né? Eu acho que você tem que abrir para. Eu falo assim, você tem que abrir para nichar. Então, por exemplo, né? Às vezes eu falo para os alunos, mas, gente, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem atuar como psicólogos infantis. Então, assim, qual é a primeira coisa que vocês têm que saber? Então, assim, né? Vocês vão se formar, qual a primeira coisa que vocês têm que saber? Daí, sobre desenvolvimento infantil. Aí vem todas as teorias, né? Sobre desenvolvimento infantil, sobre isso, sobre aquilo, sobre relação com os pais, sobre tal. Daí eu falei assim, ok, isso teoricamente. Mas, assim, gente, vocês têm que saber o que faz os pais levarem as crianças nos consultórios. E e quais são as resistências que os pais têm de levar. Porque vocês vão ter que trabalhar com isso. Então, vocês já têm que chegar lá com a dor. Então, vocês têm que conversar com as pessoas, conversar com os psicólogos que já estão nessa área, entrar em grupos, às vezes até grupos de pais, de crianças. Vocês têm que fazer esses movimentos. Então, vocês têm que abrir para o quê? Para vocês nichar, para vocês aí saber, nossa, isso aqui, eu vi que essa dor, o que mais leva, né, as crianças a procurarem, os pais a procurarem atendimento para os seus filhos é ansiedade, é isso, é aprendizagem, é aquilo. Ok, diante disso tudo, o que eu gosto? Né? Que é bem aquilo que a Uma falou, o que eu gosto? O que bate aqui, né, no coração? O que realmente tem a ver com o meu propósito de vida? Então, é isso que eu vou trabalhar, sabe? Então, assim, não dá, gente, para a gente oferecer um serviço se nós não sabemos o que o outro quer. Né? E aí, até hoje, a gente conversando, né? Daí a Uma até falou assim: é você oferecer, como é que é, Uma? É você oferecer o que ele quer. Não, é você saber o que ele quer. Oferece o que ele quer, mas a gente entrega o que ele precisa, né? Então, mas eu preciso estar alinhada com a minha linguagem, porque senão o paciente, e vamos ser reais, o paciente clínico, ele é um cliente. Né? Tem gente que não gosta desse termo, mas é uma relação de cliente, ele vai te pagar por um serviço, você está vendendo algo que é o seu atendimento, com todo o amor do mundo, com toda a transformação, mas se você não comunicar
não souber comunicar a ele o que você tem a oferecer, o que ele está buscando, ele não vai vir, ele não vai ter aderência. E isso também não nos ensinam. Eu sempre falo, quando eu recebo um paciente, eu recebo uma visita na minha casa. É uma visita, eu sou generosa, e eu tento comunicar que eu entendi o que ele está buscando e que eu tenho como atender aquela expectativa dele, sim, que eu tenho. Mas se eu não comunico isso, fica vago. E aí, assim, eu vejo que muita gente faz a entrevista e não tem aderência, né? Mas é muito por causa disso, porque a pessoa fica muito perdida ali, tentando dar para o paciente aquilo que ela acha que é o que ele está buscando. Porque não investigou antes, porque não escutou direito, porque não entendeu ainda a demanda. É bem isso que você está falando, né? Mas isso aqui dá quase outra live, hein, Rosana? Sim, sim. Vamos fechar, não vamos abrir mais, né? Porque quando eu falei abrir, eu digo abrir a mente, né? Sim, abrir entendi. Não, estou falando agora. Né? Sim, tá. Não vamos abrir mais uma live, deixamos para uma próxima. Você falei abrir para fechar, porque eu preciso trocar, para escolher um caminho e ir nele me solidificando, né? E construindo essa carreira que é linda, né? Diga-se de passagem, eu acho a psicologia, né? Somos suspeitas, mas eu devo muito à psicologia, amo o que eu faço, mas, de novo, comi muita grama lá atrás, comemos. Mas hoje acho que cheguei num lugar, né, bem mais confortável, mas também, né, com a prática, com estudo, com ética, com troca, e agora com bastante entrega. Espero poder estar trazendo muita coisa toda semana aqui para os psicólogos. Eu acho que eu também me achei nessa comunicação, estou super feliz de estar comunicando. Tenho muito que aprender ainda, né? Resolvi começar algo do zero, né, Rosana? Aos 50 anos. Sim. Então, assim, agradeço demais. Desafio, né, Oma? É o desafio. Os desafios. Eu estou viva, né? Estou viva, a engrenagem está rodando. E eu só falar uma questão que a gente trouxe hoje também, que a gente comentou, que, então, assim, né, então a Oma trabalha com casais, então, assim, que pelo menos não conheço, né, eu fiz faculdade na Federal, estou numa outra universidade hoje, então converso, tem vários colegas, professores também de universidades, e assim, a gente vê que é um tema que não se tem a prática na universidade de casais. Então, então, de modo geral, quando atende, ou é a criança, algumas sessões com os pais ali, e não é o casal e o adulto, sabe? Então, assim, a Oma, ela acabou se especializando nessa área, eu acho que é uma grande referência aí, né, Oma, em relação a casais aqui que nós temos aqui na nossa região. Então, eu vejo assim, quem quiser realmente, acho que atuar com casais, então, digo assim, né, a Oma é uma ótima referência, está sempre estudando, conheço a Oma, está sempre estudando, indo para lá, indo para cá, fazendo supervisão, acho que isso é uma questão muito importante, gente, assim, ó, não é porque nós estamos aí, né, com anos de experiência, que nós não precisamos de supervisão. Então, eu também, volta e meia, tem um teste novo lá de avaliação, estou lá fazendo supervisão, sabe? Tem um caso ali que está difícil, estou eu lá na supervisão. Então, acho que a supervisão, ela é para a vida da gente, ela é para sempre, sabe? Então, assim, não achar que a gente vai dar conta de tudo sozinho. Não, nós não vamos dar conta de tudo sozinho. A supervisão, realmente, ela é muito importante, sabe? Então, acho que então, se eu fosse dizer assim, dar uma dica para o pessoal que está se formando, é procurar atividades práticas, sabe? Procurar atividades práticas e, né, nesse movimento de poder atuar mais e poder estabelecer uma networking com profissionais que ele veja que vai poder contribuir, que ele também vai poder contribuir com esses profissionais. Eu acho que é fundamental essa questão mesmo, sabe? De fazer esses movimentos, sair da casinha, para poder, então, estar atuando, né, seja em que contexto for da psicologia, mas principalmente a psicologia clínica, já que se procura tanto, né, de uma forma mais autônoma de estar atuando. Acho que isso é fundamental. Obrigada, Rô. Sim, faz os coraçõezinhos. Obrigada pela... você me acompanha já há alguns anos, né? Sim, nem sei quantos anos já. Tem mais de 10. Olha... 10 anos já, porque eu moro em Itajaí há 15, né? Eu estou em Itajaí há 15 anos. Carioca, para quem não me conhece, né? Mas já estou aqui na região de Balneário Itajaí há 15 anos.
E aí não é só na região, né? Hoje, com o mundo online, digital, isso abriu para o Brasil, para o mundo, né? E assim, ó, casal tem demanda, eu sempre falo. Estou aqui, ó. Hoje tem 3 WhatsApp que eu não respondi, de chamada para atendimento. E eu não consigo mais atender, porque eu fiz a minha escolha também de focar no meu curso, de focar nas mentorias, de focar nos trabalhos com os psicólogos. E eu falo, gente, eu estou querendo passar paciente, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém hoje, assim, ó, hoje pouquíssimas pessoas atendem casais, muito mais, como eu tenho muita demanda do nicho de casal com filho, né, que é todos os BOs, né, toda a questão da construção do sistema familiar, eu não tenho para quem encaminhar. Eu fico desesperada, né? Agora eu tô com uma turma em andamento, mas ainda está cedo, então assim, eu olho assim, gente, as pessoas estão precisando, querem, a faculdade tem um gap enorme, porque realmente não tem conteúdo de casal. Aí as pessoas vêm para o mercado morrendo de medo de vender casal, porque tem um monte de coisa na cachola que enfiam, né? Tem medo, não tem ninguém para segurar na mão. Eu falei, tá bom, vou ser eu essa pessoa agora. Vou vestir esse projeto aqui, estou começando ele. E assim como esse, tem muitas outras áreas assim que estão meio que soltas por aí, precisando de gente, né? Com certeza, então, muita defasagem aí de profissionais, né, capacitados para diversas áreas da psicologia, meu Deus, assim. Então, assim, pensar no diferente, né, pensar no diferente, sair um pouco dessa mesmice do que todo mundo oferece, do que todo mundo faz. Eu acho que esse movimento ele é muito importante, sabe? Com certeza. Estou nele, vamos lá. Então, tá. Vamos lá. Vamos fechar. Eu agradeço. Obrigada a vocês. Eu também agradeço. Aqui no Instagram. Rô, de coração, obrigada. Foi uma delícia. Com certeza vamos fazer outras. Eu que agradeço o convite, né, Oma, aí. Acho que foi bem legal, assim, né? A gente já estava falando de fazer essa live, já fazia desde uma época já atrás lá e a gente nunca fazia. Então foi bem legal. Saiu. Assim, quase que não saiu, tivemos BO ali no começo, mas deu certo, deu tudo certo. E agradecer também o pessoal que está aqui, né, nos acompanhando aqui no Instagram. Né, muito obrigada, gente, por estar acompanhando nossa live. E é isso. Beijo, boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.